Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto. Às 5h32. Que voz! Aretha Franklin cantando a Say a Little Prayer for You. Eu digo uma oraçãozinha pra você. É soul quer dizer alma. É uma mistura de gospel, evangelho, né, com rhythm and blues, que resultou no rock and roll. E é uma música religiosa, eu te digo uma oraçãozinha, mas também é uma música de amor. Vamos misturar de amor com religião. César Francisco Saqueto. Muito boa noite, Neumann. Que legal pra começar a semana, hein? Aretha Franklin. É isso aí, boa tardinha, meu amigo Luiz Fernando Vassalo, cujo grupo não conseguirá fazer o cover de Aretha. Nem o grupo do Vitor Reis também. O Vitor Reis, que é primo do Nando Reis, não vai, nem ele e o primo juntos conseguem imitar a Aretha Franklin. Não é o César Saqueto, campeão brasileiro de futebol profissional? Não, calma, não terminou ainda, por favor. Ô Neumann, a Procuradoria da República hoje denunciou o ex-presidente Lula, o sobrinho dele, o Taiguara Rodrigues, Marcelo Odebrecht, mais 8 pelo esquema em Angola, não é? Por causa de um contrato com financiamento do BNDES. É o seguinte, eu vou só resumir essa história para você, meu caro ouvinte da Rádio Estadão, aquele que quer saber das coisas como elas acontecem de verdade, ter uma ideia. Imagine o seguinte, imagine você está no governo de Angola e recebe uma promessa de empréstimo do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social do Brasil, e não era para pagar, digamos assim, uma reparação pelos anos e séculos de escravidão a que foram submetidos os bantos angolanos no Brasil. Não era. Era para simplesmente favorecer uma empreiteira chamada Odebrecht, que construiu uma hidrelétrica e contratou os préstimos técnicos e profissionais de um vidraceiro, um cara que botava vidraça em sacadas. Este cara chama-se Taiguara Rodrigues dos Santos e é filho, sabe de quem? Do Lambari. Lambari era um amigo de juventude de Luiz Inácio Lula da Silva. Luiz Inácio Lula da Silva providenciou, segundo os procuradores federais de Brasília, tudo isso, o favorecimento ao sobrinho, porque Taiguara era sobrinho da primeira mulher dele, que morreu de parto, que era a irmã do Lambari. Então, você está entendendo toda essa... Isso é uma verdadeira árvore genealógica, né? Mas a árvore genealógica ainda não está completa, né? Porque na investigação da chamada Operação Janus, quer dizer, o Janus é o deus romano que tem uma face voltada para a frente, ou seja, para o futuro, e uma face voltada para trás, para o passado, né? Nessas investigações, os procuradores, com a investigação policial da Polícia Federal, constataram que o Lula fez palestras muito bem pagas para uma empresa chamada Lils, que é uma empresa de palestras do Lula, fez palestras muito bem pagas para algumas empreiteiras, entre as quais a Odebrecht, que foi favorecida nessa obra de Cambembe, em Angola. Pois bem, então eu queria falar antes da família. Para completar, os investigadores chegaram à conclusão que parte do dinheiro foi usado para pagar um plano de saúde de José Inácio da Silva, Frei Chico. Eu conheci o Frei Chico. Frei Chico era um líder sindical do Partido Comunista. O Lula entrou no sindicalismo porque ele não pôde entrar na chapa do sindicato, do Paulo Vidal, do sindicato de São Bernardo de Adema, porque já tinha um outro cara da mesma fábrica que ele trabalhava. Então ele indicou o irmão alienado, o irmão que jogava bola, o irmão que gostava de dançar, não o irmão que praticava qualquer militância política.
Agora, o interessante é que foram investidos 10 mil reais também em despesas do Frei Chico, o comunista, o líder sindicalista de combustível. Não é isso? Não foi isso, Saqueiro? Você não leu essa notícia? Foi. Pois é. Então é o seguinte, eu quero dizer para vocês, meus caros amigos, ouvintes da Rádio Estadão, que o Lula está sendo acusado de corrupção ativa, corrupção passiva, lavagem de dinheiro, tráfico de influência e organização criminosa. Não está sendo acusado pelo Deltan Dallagnol, pela Força Tarefa da Operação Lava Jato em Curitiba, não. É pelo Ministério Público Federal que apresentou essa acusação à Justiça Federal de Brasília. Portanto, toda aquela história da perseguição do juiz Sérgio Moro, que comanda a Lava Jato, perdeu a vez, né? Mas, ainda assim, o jovem estouvado advogado de Lula, genro do seu velho companheiro de juventude e maturidade em São Bernardo, o doutor Roberto Teixeira, o Cristiano Zanin Rodrigues, ele disse, convocou uma entrevista à imprensa, eu mesmo recebi a convocação no meu telefone, por e-mail, para dizer que o Ministério Público, a Polícia Federal e a Justiça Federal estabelecem uma guerra contra Lula. Por quê? Por que, César Saqueto? Responda-me, por favor. Por que o Ministério Público Federal, a Justiça Federal, a Polícia Federal, o Ministério Público Estadual de São Paulo, a Justiça Estadual de São Paulo travam agora a 4ª batalha contra Lula? Por quê? Por quê? Porque ele delinquiu. Se ele não tivesse delinquido, não tinha ninguém declarando guerra a ele. Então o advogado dele se esqueceu dessa parte. Digamos que ele não tenha delinquido, mas ele deixou muitas evidências que delinquiu. Não é possível. Por exemplo, o nosso querido Luiz Fernando Vassalo, que é como Vassalo não é, nunca cometeu um crime. Então o juiz de Brasília não está interessado nele, o juiz de Curitiba não está interessado nele. Para o cara merecer 4 guerras, meu amigo, haja delito, né? É verdade. Não, e sabe que quando essa justificativa dos advogados do ex-presidente Lula me lembraram também na eleição agora, né, do domingo retrasado, depois da derrota, uma das falas do ex-presidente Lula foi exatamente falando da guerra da imprensa contra o governo do PT por 7 anos. Quer dizer, parece que é algo que eles têm com eles ali, né? Que todo mundo está em guerra. Como eu sou velhinho, eu sou do tempo em que o PT adorava a imprensa e a imprensa adorava o PT. Até que se descobriu um monte de coisa e a imprensa é obrigada a revelar. Porque o que acontece é o seguinte, a imprensa não faz guerra também contra o PT, nem contra o Lula, nem contra ninguém. A imprensa dá notícia. A notícia da imprensa é secular. No tempo de Gutenberg, o velho Gutenberg, não é o Gutenberg Guarabira, é o velho Gutenberg que fez a Bíblia lá na Alemanha, inventou o prelo e a imprensa. O velho Gutenberg, quando criou o jornal, a Gazeta Renana, que era um jornal alemão dirigido por Karl Marx, já cobria juiz e promotor. O Karl Marx mandava os repórteres dele entrevistar os juízes e os promotores do Vale do Reno para dar notícia de crime. É o que acontece, filho. O sujeito comete um crime, por exemplo, eu conheci o Lula numa casa de operário. Hoje ele é um riquíssimo, mora num apartamento belíssimo e tal. Tudo bem, ele pode ter reunido esse dinheiro de forma honesta. Não é fácil, mas pode. Agora, não é o que dizem os agentes federais, a Polícia Estadual de São Paulo, os procuradores federais, os procuradores estaduais de São Paulo e alguns juízes e já tribunais de segunda instância repetem e confirmam que ele é suspeito de ter cometido vários delitos. Se ele cometeu ou não, nós vamos ficar sabendo no fim do julgamento. Ele pode ser inocentado, ele pode ser punido, apenado. Isso nós vamos ver daqui a algum tempo. Talvez até nem demore tanto, porque o juiz Sérgio Moro, por exemplo, ele costuma fazer sentenças rápidas e vem com quilos de provas, indícios e etc. e tal levantados pelos agentes da Polícia Federal, que não tem nada para ser contra Lula, não existe nada que justifique perseguir o Lula, que mover guerra contra o Lula.
por parte de nenhum agente federal da lei. Ao contrário, ele foi presidente da República 2 vezes, esse povo todo já esteve sob subordinação dele e não há nenhuma explicação razoável para sustentar a defesa que os advogados de Lula fazem. Então, o que eu sugiro aos advogados é que eles comecem a defender o Lula, porque se eles continuarem perdendo tempo com essa guerra na qual ninguém acredita, aí vai... Até porque eu acho, Saqueto, que da mesma forma como o Lula está sendo acusado de ter participado de uma administração pública, ter chefiado uma gestão federal, na qual uma organização criminosa saqueou todos os cofres da República, ele agora, que está fora do poder, ele está ocupando a justiça brasileira com as teorias mais estapafúrdias. Então é o seguinte, nós estamos sendo submetidos às fantasias e patranhas dos advogados que são contratados para, não para defender, mas para criar romances de Trancoso e de histórias de fada, não é muito bem fada, mas contos de ficção a respeito de aventuras de guerra. Agora era policial, agora é de guerra. Eu espero, com toda a fé em Deus, aí, sob os patrocínios de Aretha Franklin, que apareça algum dia algum defensor do Lula que realmente o defenda das acusações às quais ele está respondendo. E o país inteiro e o mundo está esperando por isso também. Sim. Ô Neumann, eu sei que eu tomei muito tempo seu aqui, mas só para a gente encerrar, rapidinho, enquanto a gente está falando aqui, está aberta a sessão em Brasília, que deve votar a PEC dos gastos hoje. Queria uma palavra sua. A PEC dos gastos é fundamental, porque o Brasil não pode mais continuar gastando mais do que arrecada. Não pode. Não existe essa possibilidade matemática. Não existe almoço grátis, diz o Milton Friedman, da Escola de Chicago, que é desprezado pela esquerda como um coxinha que come coxinha no almoço. Mas ele paga a coxinha, né? Então, é preciso estabelecer algum jeito. E eu fiquei estupefato com a nota técnica do Ministério Público, da Procuradoria-Geral da República, encaminhada à Câmara, dizendo que é inconstitucional. Eu não sou constitucionalista, mas eu vou tomar a palavra de um juiz do Supremo Tribunal Federal, o doutor Gilmar Mendes, que disse o seguinte: o Ministério Público não pode usar a instituição, os procuradores federais não podem usar a instituição para defender os seus privilégios. Privilégios, aliás, que coincidentemente estão relatados na principal matéria, na manchete do Estadão de hoje, em que os procuradores, Saqueto, ganham. Os procuradores federais são a casta segunda, a segunda casta. A primeira é dono de cartório. Só para você ter uma ideia, titular de cartório no Brasil ganha, em média, 5 vezes o que ganha em média os craques de futebol, inclusive os negociados, inclusive o Neymar. O segundo lugar são os procuradores da República. Tem 6 categorias das 10 do ranking, que foi feito pelo respeitável professor Zé Afonso, da Fundação Getúlio Vargas. Das 10 profissões que mais são remuneradas com o maior volume de salários mais altos, o Estado sustenta, ou seja, você, Saqueto, o Vitor Reis, que é primo do Nando Reis, eu, que não sou primo do Magalhães Pinto, nós sustentamos 6 castas de funcionários públicos com dinheiro nosso, entendeu? E apenas aparecem 4 profissões de iniciativa privada que entram nesse ranking de 10. Então é o seguinte, esse corporativismo dos procuradores de Brasília que tentam desmoralizar a PEC, não adianta de nada. Quando chegar no Supremo, vai cair. Por quê? Porque o Supremo não pode se meter numa decisão da Câmara. E depois é o seguinte, para reclamar de tem que esperar primeiro a Câmara resolver. O Ministério Público não pode se meter, e como diz o Gilmar, né, numa decisão da Câmara, do poder legislativo, do poder que escreve a lei, do poder que representa o cidadão, e como diz o Gilmar, por um motivo apenas corporativo, porque qual é a explicação que você pode dar que você não pode gastar dinheiro com nada mais, mas tem que gastar dinheiro com o procurador? Por quê? Aí é a segunda pergunta que eu lhe faço. Por quê? Por quê? José Neumann Pinto.
2, 1 Em té. é.